Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Começando aqui com um recado importante para vocês refletirem. Que tal absorver o melhor que as dores da vida podem nos proporcionar? Enxergue os ensinamentos que se escondem nos momentos mais difíceis e leve para si mesmo a inspiração necessária para se levantar e recomeçar sua caminhada. Algumas dores te machucam, outras te mudam. Tudo é aprendizado. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Portanto, siga sempre em frente com fé e pensamento positivo, que assim as melhores coisas acontecem. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Matérias muito boas, muita coisa interessante e importante para você saber. E a gente vai mostrar aqui tudo para você. É já já. Bom, e hoje eu vou conversar com o Dr. Paulo Tubeck. Ele é médico ginecologista, especialista em reprodução humana assistida. A gente vai falar sobre congelamento de ovos, que muitas mulheres têm dúvidas. Tudo bom? Bem-vindo ao nosso programa. E a gente está aqui na sua clínica, né? Clínica de Medicina da Mulher. A gente veio aqui. Medicina da Mulher. Mas é um prazer tê-lo aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto tão importante, né, Legal, doutor? Paula. Obrigado por ter me convidado e a oportunidade de falar sobre um assunto super em voga atualmente. Existe uma procura cada vez maior da busca de congelamento de óvulos para preservar a fertilidade, né? Então, essa é a questão. Até a gente tem usado como para a pessoa entender por que faz congelamento de óvulos, a gente chama isso de seguro óvulos, seguro dos óvulos, porque a mulher vai perdendo os óvulos com a idade, né? Aham. E aí a gente faz esse seguro para preservar a fertilidade dela, para ela ter filhos a hora que ela puder. Sim, a gente conversou até com o Dr. Maurício, que também é da clínica, Maurício Abrão, e a gente falou sobre endometriose, que é um problema também das mulheres, Sim. e a gente falou que é importante, né, já fazer o congelamento. A minha irmã, Renata, ela também teve endometriose, ela também consulta com o Dr. Paulo, maravilhoso, excelente profissional, né, que, além do ser humano, né, ótimo, que deixa a gente super à vontade, é um profissional excelente, que é muito importante a gente procurar a qualidade dos profissionais. E já quero te agradecer, né, pela minha irmã, né, por atender ela tão bem. E tá fazendo esse procedimento que muita gente tem dúvida. Então, assim, até eu estava conversando antes com ele que congelamento de ovos, quando a gente fala, as mulheres falam, nossa, mas é difícil. E ele estava falando que é um procedimento tranquilo. Então, eu já quero que você explique o que é o congelamento de ovos, a reprodução humana assistida, para quem não sabe muito bem. Não entende nada da área, né? Eu acho que foi bom você ter comentado isso, do estresse, né? Que é o estresse psicológico do casal infértil também é muito importante, né? Tem artigos que mostram que o estresse da infertilidade equivale a um estresse oncológico, ou até pior. Então tem mulher que... E o casal passa por isso, né? Quando é infertilidade. E acho que isso reflete um pouco em todo o processo de reprodução humana assistida. As pessoas falam em reprodução humana assistida, já vem aquela questão, será que eu vou sentir dor? Será que eu vou passar nervosismo por conta disso? E realmente, se você for ver do ponto de vista prático, não é difícil, né? Não é difícil. Então, a mulher que está buscando congelamento de óvulos, a gente vai apenas conseguir recuperar o que a gente chama de onda folicular. Então, a mulher, todo mês, quando ela está ovulando ou menstruando, ela vai ter o que a gente chama de onda folicular, vai ter alguns folículos, que é onde ficam os óvulos, que são passíveis de serem recrutados para ter um óvulo e congelar ele. Então, nada mais que eu fazer um ultrassom no período menstrual dela, ou no período pós-ovulatório, inclusive até no pós-ovulatório dá para fazer isso. Então, eu vejo que a mulher ovulou no ultrassom e já posso aproveitar essa onda e estimular o ovário para ter esses óvulos. Então, o que é estimular o ovário? Nada mais é que eu recrutar folículos e conseguir óvulos que naturalmente a mulher perde todo mês. Então, mulheres férteis perdem em média 1.000 óvulos por mês. Em menos casos, 400. Então, todo mês a mulher perde muitos óvulos. Naturalmente, ela vai perdendo óvulos. E a mulher, diferente do homem, ela não produz óvulos o tempo todo. O homem produz espermatozoide o tempo todo, a mulher não. Ela vai perdendo os óvulos, vai perdendo o que a gente chama de reserva ovariana. Então, o que é reserva ovariana? É o estoque de óvulos que ela tem. Ela tem um estoque limitado. E toda vez que ela vai ovulando, ela vai perdendo esse estoque. E
A questão de congelar óvulos, por exemplo, é justamente você conseguir guardar esses óvulos. Então tem a questão da idade, que ela vai perdendo a qualidade, mas também a quantidade de óvulos. E você falou da idade, muita gente também tem esse medo de não poder engravidar. O maior medo, assim, das mulheres que querem ter filho, né? É a idade. Com quantos anos você já pode pensar e até qual idade você recomenda para não perder esses óvulos? É uma coisa interessante que você falou, porque a idade é uma coisa que a gente fala o tempo todo. A reprodução humana assistida, a primeira coisa que a gente olha é a idade. 35 anos é uma idade fundamental para a mulher. Então, a partir dos 35 anos, a gente observa uma queda da qualidade do óvulo. É claro que essa queda mais importante acontece a partir dos 40 anos. Mas a partir dos 35, vai caindo a quantidade e principalmente a qualidade de óvulos. Então, como é que a gente vai saber como é que está esse estoque de óvulos e que momento vai se preocupar com isso, como você mesmo comentou, né? Eu sempre sugiro a partir dos 30 anos, pelo menos, a mulher começar a buscar isso. E, infelizmente, os ginecologistas não têm essa percepção, às vezes. O certo seria fazer um exame chamado hormônio antimileriano. É um exame de sangue simples, pode colher em qualquer fase do ciclo menstrual e a gente já consegue retratar como é que está a reserva ovariana da mulher. Existe um outro exame, que é um ultrassom. Esse ultrassom feito preferencialmente entre o primeiro e o quarto dia do ciclo menstrual, onde a gente vai fazer o que a gente chama de contagem folicular antral. É outra forma de avaliar, mas é importante fazer com um médico com expertise nessa contagem. Tem gente que superestima, fala que está bom, outros subestimam, mas o hormônio antimileriano, o exame de sangue, ele é uma coisa documentada e que tem menos variação, não depende de um observador, tá? Mas então, a mulher com 30 anos quer saber como é que está a minha reserva ovariana, como é que está o meu estoque de óvulos. Ela faz essa avaliação. E quando repetir? Né? Então tá boa a reserva, quando é que ela vai ter que repetir? Eu sugiro fazer pelo menos anual. Agora chegou os 35, a mulher não tem perspectiva de ter filhos, ela não, e mesmo com a boa reserva ovariana, vale a pena já congelar, preservar os óvulos. Porque aí, lembra, a qualidade dos óvulos vai começar a cair, mesmo tendo uma boa reserva. Né? Então, são dois aspectos, a quantidade e a qualidade desses óvulos. É claro que tem casos, e você comentou da endometriose, a mulher que vai operar endometriose, ela está sempre com risco de perda dessa reserva. Ela vai operar endometriose, mesmo que a endometriose não está cometendo o ovário propriamente dito, que ela não tem um endometrioma, que é um cisto de endometriose cometendo o ovário. Mas se ela vai manipular esse ovário, vai manipular a pelve, sempre tem um risco de perda da reserva ovariana. Então, às vezes, mulheres com menos de 35 anos já têm indicação da preservação de fertilidade. Então, exatamente. E também conscientizar os médicos que vão abordar essa paciente. E não é só endometriose, tem teratoma, tem cisto de ovário. Infelizmente, a gente vê meninas que tinham um cisto de ovário de corpo lúteo, que ela estava ovulando, formou um cisto às vezes maior, estava com dor e perde um ovário. Acontece isso direto, a gente vê isso muito comumente. Né? Infelizmente, no Brasil afora, às vezes os médicos ainda não têm essa consciência de preservar a fertilidade. Teratoma, o que é teratoma? São tumores menos frequentes, mas que eles têm um tecido embrionário lá dentro que tem dente, cabelo e tem que às vezes tirar. Também vai ter que abordar, vai perder reserva ovariana, às vezes perde o ovário inteiro. E aí a gente também indica preservação de fertilidade, congelamento de óvulo. É claro que a gente está falando de congelamento de óvulo e lembrar que às vezes uma mulher já casada, já com âmbito de ter filha, pode congelar embrião também. É uma outra opção. Então a gente está falando de congelamento de óvulo, mas também tem congelamento de embrião como opção para o casal. Ah, sim. Por exemplo, como que é o processo? Que eu sei que tem alguns medicamentos, aí você faz... ver, né? Tem como ver mais ou menos a quantidade de óvulos que ela está produzindo, quando operar, né? Como que é feito? Que a minha irmã, ela está fazendo com o doutor e a gente está vendo o processo, né? Explica um pouquinho para quem não sabe como que é mais ou menos o processo de quem decide, e né? Tem esse mito, né? Que vai perder muito tempo, muito dinheiro e estresse psicológico. São grandes custos que as pessoas colocam, né? Do ponto de vista prático, nada mais é que eu fazer um ultrassom, como eu falei, no período menstrual ou pós-ovulatório e fazer essa contagem. Se eu faço uma contagem folicular antral ou vejo uma perspectiva de ter bastante óvulo nesse ciclo em si, a gente já pode começar as medicações. E essas medicações,
principal é uma medicação injetável, de forma subcutânea, elas habitualmente aplicam na barriga, mas pode ser feito na perna, por exemplo. E subcutâneo, o que é subcutâneo? É uma agulha muito pequenininha, a mesma agulha que é usada para aplicar insulina. Imagina, o diabético aplica insulina nele mesmo a vida inteira, né? E ele faz até um rodízio no corpo. Não é uma coisa difícil, ela é feita de tal forma que tem que ser fácil para a própria paciente se aplicar. É claro que a gente explica como é que aplica, tudo, mas é uma injeção única diária, por um período de 10 a 12 dias, e a gente começa a fazer os controles com ultrassom a partir do 6º, 8º dia do estímulo. Tá? Então é simples do ponto de vista prático, basta a pessoa ter a disponibilidade de 2 semanas no máximo, geralmente é isso. E sendo que os 6 primeiros dias nem precisa fazer o controle e depois os controles a cada 2 dias. Então, ela vai fazer esses ultrassons, a gente vai acompanhar o crescimento desses folículos, então são cistinhos, bolsinhas de líquido dentro do ovário, onde a gente vai acompanhar o tamanho deles. E quando eu tiver o tamanho adequado, eu marco a retirada desses óvulos. Então, a retirada dos óvulos é feita em centro cirúrgico, com todo um cuidado, sob sedação, então o paciente não vai sentir dor, é tranquilo, e é um procedimento rápido, dura no máximo meia hora, uma coisa muito rápida. Então, ela vai para o centro cirúrgico, dorme, e eu aspiro esses óvulos via transvaginal. Então, não vai ter cicatriz, não vai ter que fazer um curativo, nada disso. É uma coisa muito simples. Ela vai fazer centro cirúrgico, às vezes elas acordam no próprio centro cirúrgico, já querendo saber quantos óvulos foram. Eu tenho como falar, é muito rápido, é muito rápido, tranquilo, gente, é muito tranquilo. Acorda, vai para o quarto, já leva no quarto quantos foram os óvulos congelados. Então, do ponto de vista prático, não é difícil. É claro que tem um ponto de vista emocional, que envolve uma emoção, e o financeiro, né, que também, infelizmente, os convênios, o SUS ainda não tem essa disponibilidade desse tipo de tratamento. Por exemplo, é uma cirurgia, qualquer cirurgia, né? Mas é um pós-operatório super tranquilo, realmente. Super tranquilo. Algumas pacientes, as boas respondedoras, o que é boa respondedora? Aquela que vai ter 20 óvulos, 30 óvulos, ela vai ficar com a barriguinha um pouquinho mais inchada, vai sentir um incômodo, um peso, mas nada que depois da menstruação, e isso vai acontecer de 7 a 10 dias pós-punção, depois que eu aspirei os óvulos, 7 a 10 dias ela está menstruando. E aí ela menstruou, a barriga desincha, entendeu? Então é uma coisa simples. E aí, por exemplo, existe a possibilidade de ter que fazer algumas outras vezes? Sim, então, a gente estava falando de números, eu comecei já colocando 20 a 30 óvulos, seria ótimo, né? E essa grande questão, quantos óvulos a mulher tem que ter guardados para ter um filho no futuro, né? Então, é claro, eu sempre coloco uma meta de entre 10 a 20 óvulos, pelo menos essa quantidade. Então, se a paciente conseguir, por exemplo, 5 óvulos, eles têm que fazer 2 ciclos, por exemplo, né? Às vezes, um segundo ciclo ela consegue mais. Então, é uma coisa que não existe uma regra, porque teve 5, sempre vai ter 5. Às vezes, a gente muda um pouco o estímulo, às vezes pega uma melhor onda folicular e consegue mais óvulos. E aí vai ficar lá guardadinho para o momento que ela queira realmente fazer, né, a reprodução. Exatamente. Você falou guardadinho e lembrar exatamente isso, que é uma outra questão importante, né? As pacientes perguntam, doutor, qual é a validade, como é que fica? Então, eles ficam guardados em nitrogênio líquido, né? Então, a menos de 190 graus, eles ficam lá no nitrogênio líquido, até por isso que tem uma taxa de manutenção, porque o laboratório tem que ir repondo esse nitrogênio, né? E então, você pode usar esse óvulo a hora que você precisar. 5 anos, 10 anos, não tem um limite, tá? E aí, quando ela precisar usar esses óvulos, ela vai ter que submeter a uma técnica de reprodução humana assistida. Então, o marido dela vai ter que colher um sêmen, vai fertilizar esses óvulos e depois, formados os embriões, a gente coloca os embriões formados no útero dela. É um procedimento, como você falou, tranquilo. É que muita gente tem receio, enfim, mas a gente tendo um bom profissional é super tranquilo mesmo. Você falou uma coisa interessante sobre o custo. É ainda um procedimento caro, né? Sim. Você falou sobre o SUS. O que você gostaria, né? Que tivesse também os convênios, né? Cobridos para realmente poderem mais mulheres ter esse acesso. Sim, é uma demanda enorme. Muitas pacientes precisando. Se você for ver o SUS, aqui em São Paulo a gente tem 2 centros que fazem medicina reprodutiva no SUS. O Hospital das Clínicas e o Hospital das Mulheres, que era o antigo Pérola Byton. Então, no Pérola Byton e no Hospital das Clínicas, elas têm acesso, têm medicação, inclusive, mas até chegar é um gargalo muito grande.
tem que passar pela OBS, na OBS eles vão encaminhar para o ginecologista encaminhar para um serviço terciário, que é o Hospital das Clínicas, por exemplo, ela demanda muito tempo e chegando lá vai ter uma fila. Imagina uma paciente já com seus 35 anos, às vezes ela começa o tratamento com 38. Então, perde tempo, perde chance de sucesso do tratamento, né? Então, realmente, o SUS tem essa limitação. É claro, o SUS tem gastos oncológicos, outros gastos, mas é um problema de saúde pública, não deixa de ser. Tanto é que tem o serviço. Sim. Então, seria bom ampliar, é claro. Pensando nos convênios, é claro que também a grande questão dos convênios é estar dentro do rol da ANS. Então, se o procedimento não está na rol da ANS, não está sendo coberto pelo serviço do convênio. E a gente tem que melhorar isso. Acho que existem políticas que estão tentando gerar uma forma de ter a possibilidade dos convênios terem. É claro que o convênio vem com o argumento também que tem o custo aumentado, mas teria que ter uma forma de a gente poder, ou um casal que ainda não tem filhos, pagar uma taxa a mais, deve haver uma forma de a gente poder viabilizar, Sim. porque realmente a gente tem essa demanda, eu atendo o convênio também, e quantos casais me procuram pelo convênio perguntando, doutor, não dá para usar pelo menos para internar, ou pelo menos a parte médica, e os convênios não passam, nem reembolso, então realmente é um procedimento que é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde, tem o CID. O que é CID? Código Internacional de Doença, é uma doença. E como tal, a gente tem que tratar, né? E imagina a paciente limitada por um SUS, talvez, que não tem esse gargalo, como eu comentei, o convênio que não paga e ela tem que pagar. E realmente, os gastos atualmente, no mínimo 20, 30 mil o casal paga para fazer um tratamento desse tipo, ou para congelar óvulos também. Ou até mais às vezes. Sim. A gente precisa realmente cada vez mais, né, ter essas políticas públicas, porque realmente você falou, é importantíssimo. É a coisa mais importante, né, que é gerar a vida, ter um filho, né, o quanto isso é importante para a mulher, para a saúde como um todo da mulher, né, e de autoestima e de vida, né, às vezes é o sonho da vida, né, é muito importante. E então realmente, inclusive eu ia te perguntar do futuro, né, da fertilização, porque a gente vê cada vez mais mulheres querendo procurar, né, acredito que no futuro cada vez mais, né, vai ampliar sim. Até pensando pelo no futuro, conhecimento o futuro, a gente está vendo um crescimento cada vez maior da procura desse congelamento de óvulos. E no futuro, elas vão precisar usar esses óvulos. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Mas foi engraçado que você comentou uma coisa do futuro que eu acho interessante, é que a gente tem, atualmente já, o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional. É outro fator na reprodução humana assistida, é outra técnica que a gente tem a mais. O que é isso? Eu consigo saber, por exemplo, se o embrião vai ter síndrome de Down, por exemplo. E as mulheres, e os casais, é claro, estão buscando cada vez mais tentar diminuir, mitigar a questão de ter filhos com problemas de saúde. Então, talvez no futuro, além dessas mulheres com óvulos congelados, casais que querem buscar filhos mais saudáveis, com menos problemas de saúde. Interessante. Então, a gente já tem procura de casais que querem, doutor, a gente não tem dificuldade de ter filhos, mas a gente quer mitigar a chance de ter um filho com problema de saúde. Então, a gente já tem o PGTA, que é para a neoploidia, mas, por exemplo, uma doença preponderante na família, tem uma doença, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, por exemplo. Não é uma coisa comum, né? Mas pode acontecer. Às vezes tem casais que os dois carregam risco de desenvolver essa doença e podem desenvolver um filho com essa doença. Então, a gente pode também, doenças específicas, diagnosticar. E também cada vez mais mulheres, até tinha falado com o doutor antes, estão trabalhando, né? Estão fazendo mais coisas da vida e acaba deixando, de repente, o casamento, o filho para depois e não tem mais tempo, Exatamente. Né? Então também há essa procura, a mulher maior, moderna, né? A mulher moderna. Né? Com certeza. Aliás, as mulheres estão superando os homens, né? Estão superando os homens. Então há nessa procura, né? Também futura incrível, mais. como cada vez mais. As mulheres buscando se firmar no emprego, fazendo pós-graduação. Quando vê, já está com 35 anos. Mas uma coisa que você falou interessante foi da questão do que significa um filho para a mulher, do ponto de vista emocional, né? Do ponto de vista para o casal, o que significa o filho, mas do ponto de vista médico é importante.
Por exemplo, a mulher que engravida cedo, ela diminui o risco de ela ter câncer de mama. Só engravidar já diminui o risco de câncer de mama. Se ela amamentar, ela diminui o risco de câncer de mama. Então, o corpo da mulher foi feito para ter filho. Se você tem filho, você tem menos chance de ter um câncer. A endometriose é a mesma coisa. Por que as nossas bisavós não tinham endometriose? Elas tinham filho com 13 anos, tinham 13 filhos. Ou ela estava grávida ou ela estava amamentando. Ela menstruava na vida inteira dela o que a mulher menstrua no ano. Porque a mulher foi feita para reproduzir, né? Exatamente. O organismo da mulher foi feito para isso. E como tal, a gravidez vem para ajudar. Então é um problema, é uma questão de saúde. E o que eu ia te perguntar também é de fertilidade, né? Como saber que a mulher é infértil, ou até o homem, né? E até ia te perguntar a sigla, ISCA, né? Explica um pouco pra gente o que que tem a ver com isso. Exatamente, eu tinha pensado já em comentar, porque é uma busca do consultório, né? Doutor, eu queria saber se eu sou fértil, ou se o casal é fértil, né? Então, existem aqueles exames, como eu comentei, o hormônio antimileriano, a contagem folicular antral, para ver a reserva ovariana. Isso não significa que ela pode ter filhos. A gente está vendo a reserva ovariana dela. A gente vai fazer exames específicos para a busca das causas de infertilidade na mulher quando esse casal está tentando ter filhos depois de um ano. É claro que a gente fala tentar ter filhos, mas é claro, um casal tendo vida sexual ativa, sem nenhum método anticoncepcional, e às vezes o casal não percebe isso, né? Eles estão tendo relação sexual sem nenhum método, sem método de barreira, sem coito interrompido, sem pílulas, sem nada, e depois de um ano não se tocam que estão passando por um processo de fertilidade. E é isso. Então, passou um ano, o casal não está evitando, é um casal com processo de infertilidade. E como tal, aí sim a gente vai ter que buscar causas para isso. Então, existe o que a gente chama de pesquisa básica, onde a gente vai ver as trompas por um exame chamado esterossalpingografia, a gente vai ter que dosar os hormônios, fazer ultrassom para ver como é que é o útero da mulher. Mas o homem também é importante. O homem, né? E como isso é difícil? É mais difícil fazer um homem colher um espermograma que a mulher fazer uma esterossalpingografia. A esterossalpingografia é um exame que é incômodo, né? A mulher tem que injetar o médico, o radiologista, ele injeta um material chamado contraste iodado dentro do útero da mulher. E ele vai ver se as trompas dela estão entupidas, por exemplo. Tem mulher que tem cólica, incomoda. O homem colher espermograma, qual a dificuldade, né? E às vezes eu tenho pacientes que já fizeram 2 anos de exame e o homem não fez espermograma ainda. É incrível. Mas é importantíssimo o espermograma. A análise do sêmen do marido é importante, porque 30% dos casais vão ter os dois problemas. Às vezes descobriu que a mulher tem endometriose, obstrução tubária, mas o homem também pode ter problemas também. Então tem que fazer o casal o exame. E, inclusive, quando a gente fala de fertilidade, é sempre abordar o casal, sempre priorizo atender o casal, né? Às vezes a mulher vai sozinha no consultório. O marido nunca aparece, a gente conhece o marido no dia do É importante participar, né? Se ele está junto, se quer estar junto, é muito importante. É importantíssimo fazer os exames, o apoio psicológico, o apoio, porque como a gente estava falando, tem um estresse. Né? Quem que vai apoiar essa mulher? Né? Nós médicos fazemos o apoio psicológico também, mas o marido também participa dessa questão. Então tem que um apoia o outro, né? É importantíssimo. Realmente é muito importante a família estar junto. Por exemplo, quais são os desafios agora, né, da reprodução humana? O que você pode falar para a gente? Exatamente, porque o que a gente tem ainda, infelizmente, são casos de falha, né? A gente faz a fertilização in vitro, nem toda vez que eu transfiro um embrião, essa mulher vai engravidar. Então a gente vai ter que buscar causas da falha de implantação desse embrião, né? Então, existem as pesquisas imunológicas, né? Então, às vezes a mulher tem algum problema de trombofilia, que é risco de trombose, anticorpos contra os embriões, por exemplo. É um desafio ampliar essa questão, até que ponto a gente está pesquisando de forma adequada isso. É claro que o estudo do embrião também é importante, como comentei, existe a PGTA, mas isso é uma evolução contínua. Eu sou da época que a gente fazia o FISH, que era para pesquisar 5 cromossomos no embrião, agora a gente pesquisa os 23. E é claro que isso vai ampliando e vai melhorando. Por exemplo, a gente biopsia o embrião, a gente tira um fragmento que ia gerar a placenta no bebê. Existem pesquisas atuais onde você pesquisa o DNA onde está o meio de cultura desse embrião. Então você não precisa nem manipular mais o embrião, você vai pegar o líquido onde está o embrião,
pesquisar o DNA daquele embrião e ver se esse embrião é normal ou não. Isso está em fase de pesquisa. O endométrio, o que é endométrio? Endométrio é onde a gente coloca o embrião, onde cresce o bebê. É aquele tecido que sai da menstruação. É outro desafio. Como a gente caracteriza se esse endométrio é bom ou ruim? Se ele recebe bem ou não o embrião, né? Existem exames para isso e vários. A gente pode biopsiar o embrião, pode fazer estudos, mas sempre é uma evolução, né? Existe agora a pesquisa de janela de implantação. Se tem endometrite, se a endometrite é infecciosa, se é autoimune. Então é outra questão, é outro desafio, aprimorar isso. Então a reprodução humana assistida é uma ciência na medicina que vai evoluindo a cada dia, né? Sim. E a expectativa é, quem sabe, eu falo, minha meta seria eu transferir o embrião e já marcar o pré-natal. Não precisa nem fazer teste, vai que está grávida, com certeza, né? Quem sabe a gente chega nesse ponto. Sim, mas com certeza, se Deus quiser, vai evoluir Vamos chegar nesse cada vez ponto, mais. E a gente, você ajudar, né, a transformar a vida de tantas mulheres, né? Sim. Que isso é divino, né? É uma gratificante. dádiva, né? E eu quero te agradecer, obrigada por esclarecer. Imagina. A gente podia falar mais, tantos assuntos, É muito né? assunto. E já também te agradecendo, a minha irmã, a gente vai mostrar um pouquinho dela ainda lá legal. fazer no hospital. Quero te agradecer pelo tratamento, a gente vai continuar ainda o tratamento, se Deus quiser eu também vou fazer. Mas assim, obrigada por nos receber aqui na clínica. Obrigado, eu. Foi um prazer falar Imagina, contigo. fica com Deus. E o Dr. Maurício também, que nos recebeu, todo mundo aqui da clínica. Sim. Fala pra gente o contato, quem quiser procurar, saber mais sobre isso e sobre outras coisas com vocês também, de ginecologia. Essa clínica aqui, então, ela é conhecida como Clínica Medicina da Mulher, você vai achar isso na internet. E a gente tem uma parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa. Então, essa clínica, ela se chama Medicina da Mulher e Beneficência Portuguesa Unidade Vital. Então, você vai achar a gente tanto no site da Medicina da Mulher, quanto no site da própria Hospital Beneficência Portuguesa, procurando BP Vital, né? Então, tem vários canais aí, agora a internet ajuda a gente nesse sentido, né? E você trabalha também no hospital, né? Sim, trabalho em hospitais, trabalho na própria Beneficência Portuguesa, atendo lá também, faço ambulatório lá e a gente trabalho não falta. É isso, né? Obrigada, Imagina, um profissional excelente, ser humano também. Obrigado, Paula. A gente tem que procurar, né? Tem que procurar sempre se cuidar e é como eu falei, né? A reprodução da mulher é a coisa mais linda que existe, né? Então se cuidar da saúde e buscar seus sonhos também com profissionais excelentes. Obrigado. E hoje a gente está encerrando mais um programa. Eu quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando a gente. Obrigada por todo o carinho. A gente faz tudo para proporcionar para vocês mais qualidade, informação para a sua saúde e o seu bem-estar. E sigam nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, para a gente interagir cada vez mais. Eu amo poder interagir, mandem perguntas, opiniões, porque a participação de vocês, como eu sempre falo, é muito importante e fundamental pra gente, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!